Eu vou passar a palavra agora para a nossa coordenadora, que é a professora Rebeca Teófilo, que é mestre em saúde coletiva pela Universidade de Brasília e é pesquisadora do Larissa Saúde Digital Fiocruz. Rebeca. Obrigada, Sheila. Boa tarde a todos. O tema agora é muito importante, depois principalmente dessa colocação do Cordioli, né? As startups vêm aí suprir muito essa necessidade da implantação mesmo da saúde digital. Então, a gente tem, assim, nesse painel, a oportunidade de escutar a professora Ivana Barreto, que ela vai falar justamente do ecossistema de saúde digital, como o Dorico bem colocou agora, mostrando algumas experiências desse ecossistema, as parcerias, inclusive o professor Raimundo Walter, apresentar como é a questão da evolução da intervenção, a necessidade da evolução dessas intervenções de saúde digital, né, para poder cada vez mais abranger o maior número de beneficiários por esse aplicativo. Temos também a doutora Ive, presidente da associação, que também, como CEO, tem uma startup, né, CEO de uma startup, e também pode falar um pouquinho para a gente sobre a questão da lei da inovação, o que foi que trouxe, né, de bom, o que foi que veio a melhorar nessa área das startups, né? Temos também depois o Bosco e o Flávio Rubens, da Intimed, que também vem trazer a experiência deles como startup, né? Dentro desse ecossistema, também são parceiros nossos, estão aqui com a gente dentro desse ecossistema de saúde digital aqui do Larissa, a doutora Ivana vai falar um pouco. O Bernardo, da HiLab, Sheila, ele está aqui com a gente, não está? O doutor Bernardo. Sim, está aqui. Pronto. O doutor Bernardo, da HiLab, a HiLab foi uma empresa que iniciou, né, com 2 alunos dois colegas dentro da faculdade, né, Bernardo? Então, é uma história bem interessante. Hoje ela está aí com uma empresa muito grande e realmente muito consolidada, né, nessa área da saúde digital. Então, assim, eu acho que são algumas experiências que são importantes e vêm culminar justamente com a necessidade que o Cordioli colocou aí na palestra dele, né, com os dados que ele colocou muito bem colocados aí. Então, a gente tem 15 a 20 minutos para cada para cada painelista. O Bosco, o Flávio vão dividir esse horário, esse tempo, tá certo? Da Intimed. A doutora Ivana divide com o Walter esses 20 minutos dela, e a Ive e o Bernardo têm os seus 20 minutos aí completos. Então, a gente começa agora com a doutora Ivana. Tá sem microfone, doutora Ivana. Boa tarde novamente a todos e a todas, agradecer a todos os convidados que estão aqui presentes, também os participantes do curso. Vou compartilhar aqui a minha tela. Um instante. Vocês estão vendo os slides? O slide aí, Larissa? Ainda não. Não? Deve estar ainda carregando. Não. Pronto, está carregando. Pronto, doutora Ivana. Bom, então, rapidamente, o professor Walter teve um problema de saúde e não vai poder participar. Então, eu vou ficar... Vai ser o 20 minutos. Latifúndio aqui dos 20 minutos, mas é possível que eu termine antes, né? Então, a minha missão aqui é falar do Larissa Saúde Digital, que é um ecossistema de saúde digital, né, que tá, assim, que tem a liderança da Fiocruz, mas que tem na sua composição, é um diretório de pesquisa, é um grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupo de pesquisa do CNPq, mas tem uma participação de um grande número de pesquisadores, incluindo alguns que estão aqui conosco, como o professor Bosco e o professor Flávio, né? Então, temos pesquisadores da área de tecnologia de informação, de mídias digitais,
da saúde coletiva, da biotecnologia, da economia, saúde e ambiente. Então, é um grupo interinstitucional e interdisciplinar e também está arrumando para ser um grupo com trabalho internacional, né? Tem todas essas instituições aqui participantes, Fiocruz, Federal do Ceará, o Bosco e o Flávio são nossos colegas lá da UFC, Universidade Federal de Pernambuco, a professora Nilcema, que está participando do curso, o IMIP, a Letícia Katz, que também está aí representando o IMIP nessa reunião, o Instituto Federal do Ceará, a Universidade Federal da Paraíba, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Aveiro. Então, hoje é esse nosso ecossistema, né? E temos também parceiros da iniciativa privada, como a Avicena, que é uma pequena empresa já, né? Foi uma startup, uma pequena empresa de governança inteligente de saúde, o Instituto Atlântico, que é originário do CPQD, da Unicamp, e parceiros de infraestrutura e suporte, como a ETICE, né? Que é a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará. A plataforma Zero, vou apresentar aqui 2 projetos da plataforma que já estão em produção, que é o GISA e a plataforma Zero Saúde. O GISA, né, como um sistema que trabalha com a questão da interoperabilidade, é um sistema de governança inteligente de serviços e sistemas de saúde, né, que tem a função de trazer o monitoramento do trabalho da atenção primária à saúde, de trabalhar com indicadores de natalidade, de mortalidade, de morbidade por condições sensíveis à atenção primária à saúde e vários outros, né? A solução GISA é uma solução que vem para poder transformar uma floresta de dados, que é o caso, né, do nosso sistema de informação em saúde. O Brasil tem dezenas de sistemas de informação em saúde, entre eles sistemas muito consolidados e que têm uma grande vantagem, porque eles são sistemas nacionais, estão nos 5.570 municípios brasileiros, como o sistema de notificação de nascidos vivos, o sistema de informação de mortalidade, o sistema SUS-AB da atenção básica, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, o Sistema de Informação Hospitalar, o Sistema de Planejamento também, do Programa Nacional de Imunizações. Qual é o grande problema? É que a gente tem essa floresta de dados, uma grande floresta de dados, no entanto, para tomar decisões, a gente precisa de ter um pomar, um pequeno pomar com indicadores para poder os gestores, né, e os tomadores de decisão em saúde, que são tanto os gestores como os profissionais, como os próprios usuários do serviço, né, o próprio cidadão é também o tomador de decisão em saúde. E qual é a rota tecnológica da plataforma GISA? Né? Ela trabalha com a captura de informações desse sistema de informação do DataSUS, coleta esses dados, né? Alimenta mecanismos inteligentes com ontologias, por meio da mineração de dados e da Business Intelligence, e provê informações por meio de algumas aplicações, como dashboard, alertas, mapas, relatórios, indicadores, para que os tomadores de decisão, em especial os gestores, os técnicos da vigilância epidemiológica, os coordenadores de unidade básica de saúde, né, gestores hospitalares, possam tomar suas decisões de forma orientada, né? Então, quais são as características desse sistema? Ele adota uma plataforma de software como serviço, então, ele é um software que trabalha como uma licença de serviço principalmente para os municípios e estados que estão utilizando. Ela é uma aplicação que se utiliza da base de dados do Ministério da Saúde, como eu já falei, sendo que faz uma coleta automática de dados através de robôs, e daí vem um grande benefício desse sistema para os municípios, para os estados, é que ele permite a coleta e o tratamento de dados em tempo da base de dados municipais em tempo real, né, quase real. Então, o delay entre a coleta dos dados e o acontecimento, por exemplo, de uma morte, de um nascimento, de um adoecimento por zika, por chikungunya, então esse delay para essa informação aparecer no GISA para os gestores municipais é apenas o espaço de tempo entre o fato acontecer e ele dar entrada nessa informação dentro da base municipal desse sistema de informação, né? Além disso, a plataforma GISA, ela tem um design responsivo e ela funciona tanto em computadores como também nos sistemas operacionais iOS e Android
em celulares e também em outro, o iPad, por exemplo, né? E ela adota técnicas e ferramentas de interface humano-computador bem amigáveis, que torna ele um sistema muito intuitivo e de fácil utilização. Além disso, emite alertas, né, push notification e e-mails em situações em que é preciso chamar a atenção do gestor para algum fato, né, para ele tomar decisão e organizar ações do seu serviço. E ele parte, né, ele trabalha nessa integração dos institutos de ciência e tecnologia, da academia, dos governos estadual e municipal, para entregar informações, né, úteis para a tomada de decisão dos gestores. Eu trouxe aqui esse gráfico, eu extraí hoje do GISA da cidade de Petrolina, Pernambuco. Então, você tem aí uma evolução de mais de 13 anos, né, de segmento, 15 anos de segmento da mortalidade infantil por grupo etário, né? A fetal, neonatal tardia, pós-neonatal. Então, o município tem esse gráfico, ele produz rapidamente, com um clique, com a entrada lá, ele já produz um rápido, uma evolução de 13 anos. Isso é especialmente, aqui vocês podem ver, aqui, eram números absolutos de óbitos, já com dado de 2021, quer dizer, em 2021, o gestor já tem aí no gráfico, né, mostrando quantos óbitos fetais ele teve, 58, 35 neonatais na primeira semana de vida, neonatais precoce, 9 entre 8 dias e 30 dias de vida, 19 depois de um mês de vida. Então, ele já tem essa informação, ele já compara com os anos anteriores, e a partir disso já pode tomar decisões no seu serviço. Você tem aí já a taxa, lá número absoluto, aqui taxa. Então, aí ele pode ter uma visão, né, mais próxima do risco, da questão do risco de morrer dessas crianças aí no primeiro ano de vida. E aí eu trouxe aqui esse dashboard da cidade de Serrita, que é uma cidade pequena, com menos de 50 mil habitantes, e vocês veem aqui, ó, aqui à esquerda, onde eu estou com o mouse, extração de informações do SUS-AB, ou seja, do prontuário eletrônico e do CDC, do Cadastro Domiciliar do SUS-AB, mostrando o total de cadastro de famílias cadastradas, de pessoas cadastradas na cidade de Serrita, o número de pessoas, aliás, Serrita tem menos de 20 mil habitantes, né? 11.836 pessoas vinculadas à APS, a um agente de saúde, a uma unidade básica, 1.421 não vinculada. Isso daqui, e um destaque para condições especiais, como 140, o número de gestantes, o número de pertences cadastrados, o número de diabetes, o número de acamados. E apenas com um clique aqui nessa informação, se o gestor municipal clicar aqui em cima dessa informação, ele vai ter exatamente a relação com nome, com idade, com data de nascimento, com endereço, com agente de saúde responsável de todas essas, as gestantes, dos hipertensos, dos diabéticos e dos acamados. Ou seja, uma informação super importante para ele organizar, né, o funcionamento do seu serviço. Aqui do lado direito, né, os dados das arboviroses. Aqui um outro gráfico, aqui também da cidade de Serrita. Vejam só, uma cidade de 20 mil habitantes, raramente ela vai ter um epidemiologista ou um estatístico que seja capaz de produzir esses gráficos. E aí o sistema já entrega para o secretário municipal, para o coordenador da atenção básica, essas informações, para ele poder organizar seu serviço, né, de acordo com... Então, assim, os benefícios que são gerados pela solução, o acesso diário da gestão a dados de saúde para tomada de decisão, redução do tempo para tomada de decisão, identificação de pessoas com condições especiais, indicadores com visão clara das taxas de incidência e mortalidade, alertas, né, para situações críticas e favorecimento de atuações preditivas, né? E, além disso, o GISA está também atuando para o apoio ao município na captação de recursos conforme a portaria Previne Brasil. Essa é a nossa outra aplicação, essa nossa plataforma que está em fase de produção, que é a plataforma Zelo Saúde, né? Ela é composta de 3 aplicações, né? Aqui vocês estão vendo o Zelo Profissional de Saúde, o Zelo Gestor e o Zelo Cuidador Familiar. Essas aplicações, elas são integradas entre si, e o objetivo inicial foi
o de melhorar a qualidade da gestão do cuidado do idoso dependente. Agora a gente está ampliando o escopo dela, né, para pessoas com dependência, de uma forma geral, e para pessoas com crônicos complexos, pessoas que tenham multimorbidades, né? Ela foi fruto do desenvolvimento, como se pensou nessa plataforma? Nós realizamos, essa é uma publicação nossa na PLOS ONE, e nós realizamos uma revisão sistemática que nos ajudou a decidir pelo desenvolvimento dessa plataforma, porque nós observamos, né, com a revisão de literatura e também pesquisa nas lojas de aplicações, de que nós não tínhamos aplicações com essa vocação dentro dos sistemas de saúde. Então, a aplicação profissional de saúde, ela é capaz, ela sistematiza, ela apoia o profissional para realizar e ela viabiliza, né, o cadastro da avaliação clínica e funcional, do plano de cuidados, registro de visitas e intercorrências, cadastro de medicamentos, notificações e alertas, acesso dos demais profissionais. Ela é uma plataforma que permite, que foi desenhada para o uso do médico e enfermeiro, e nós também estamos ampliando para uma utilização interprofissional de várias profissões, né? Então, ela favorece o trabalho interprofissional. No caso da aplicação do cuidador familiar, né, ela traz tudo que o médico cadastra e o enfermeiro cadastra em termos de plano de cuidado, de doenças, de problemas de saúde que eles identificaram nessa pessoa, né? Ela vai gerar planos de cuidado que são entregues automaticamente para a família, para os cuidadores, ou para a própria pessoa, né, no sentido do autocuidado. Então, plano de cuidado, rotina de cuidado, alarme, um espaço para programar alarmes dos horários da medicação, possibilita a interação por meio da aplicação com os profissionais de saúde e também notificações e alertas e um relatório com histórico de saúde da pessoa idosa. Então, mais na frente eu vou falar do nosso estudo experimental. E o módulo gestor, né, onde todas essas atividades realizadas no zelo profissional e no zelo cuidador ficam registradas e dá a possibilidade para o gestor do serviço de saúde, seja um serviço de home care, seja um plano de saúde, seja um município, o serviço de atenção domiciliar de um município, do SUS, ele possa fazer a gestão do cuidado desse coletivo de pessoas dependentes, né, porque ele vai ter relatórios dessas pessoas por tipo de dependência, por tipo de doenças, por tipo de problemas, saber quem são os profissionais que estão acompanhando, que medicamentos estão utilizando. Nós realizamos um estudo quase experimental com essa plataforma, com 41 casos envolvendo o profissional de saúde, quer dizer, a entrada foram pessoas idosas dependentes, né, que participaram desse estudo, 40 idosos dependentes, 60 familiares e cuidadores e 12 profissionais de saúde que participaram do estudo, que foi realizado na Atenção Primária à Saúde de Fortaleza, no Serviço de Atenção Domiciliar do EUSEB e numa empresa de home care de Fortaleza, que é a Saúde de Residência, né? E o que é que nós obtivemos de resultado? 100% dos profissionais e 89% dos cuidadores concordaram que a plataforma é simples de utilizar, 73% dos cuidadores utilizaram as funcionalidades de lembretes e medicamentos, e 80% utilizaram do serviço de mensagem para os profissionais, 76% dos cuidadores avaliaram que melhoraram os cuidados com a pessoa idosa com o uso da plataforma Zelo Saúde. E também nós fizemos um questionário pré e pós-uso que mostrou, né, um aprendizado desses cuidadores sobre a melhor forma de cuidar do idoso dependente, as formas mais corretas, né? Então, entre os benefícios identificados, a gente viu a comunicação mais fácil com os profissionais de saúde, acompanhamento remoto do idoso, reduzir necessidade de deslocamento e o risco de infecção por Covid. Esse estudo foi feito durante a pandemia, né, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, ainda, né, com a pandemia muito ativa, com um número muito grande de casos e óbitos. Gostaram do lembrete de medicamentos e também, né, nas ocasiões em que esses idosos que estavam participando do estudo aconteceu de terem intercorrências e de serem levados ao hospital, a facilidade que os familiares tiveram de produzir um relatório, né, com todos os problemas, medicamentos, para mostrar ao médico da emergência, né? E agora, com projetos em pesquisa e desenvolvimento, com a parceria com a Universidade de Nova Lisboa e a Universidade de Aveiro,
nós estamos desenvolvendo o GIS-Bot, agentes conversacionais, né? Agentes conversacionais para educação em saúde, e para esses agentes, a ideia, né? Para públicos que foram, inclusive, prejudicados nesse processo, como evidenciou aí o doutor Cordioli, né, durante a pandemia, porque se retraíram na busca, não puderam, né, buscar os serviços de saúde durante a pandemia, como os hipertensos, como diabéticos, como as gestantes. Isso está sendo realizado com parceria da Prefeitura de Sobral. E o Covid Social, que é uma aplicação que vem a responder uma dor das famílias e dos profissionais dos hospitais que atenderam casos de Covid em relação à comunicação, né, com as famílias, pacientes internados e isolados, sem ter comunicação com as famílias. Então, o Covid vai criar, né, a ideia dele é uma plataforma que possa facilitar a comunicação dos profissionais de saúde, dos gestores e das pessoas, dos pacientes e das suas famílias nesse ambiente, nessa situação de internamento hospitalar, né? Seja num contexto de pandemia, mas que também vai ajudar num contexto mesmo sem pandemia, porque a gente sabe que essa comunicação não é fácil. Aqui é o trabalho de campo, né? A gente sempre trabalha com revisão sistemática de literatura e, além disso, estamos realizando estudos etnográficos e mesmo estudos quantitativos de letramento, um estudo quantitativo sobre o letramento digital e sobre o letramento em saúde de gestantes, por exemplo, para que a gente possa modelar o bot, né, de acordo com os achados desses estudos. Então, não é fazer uma aplicação de qualquer jeito, né? É a gente estar buscando o público que vai usar essa aplicação para já modelar com base nos resultados dessa pesquisa. E aqui eu só mostrando aqui a sequência de passos aqui, só de grandes fases, grandes etapas do projeto, desenvolvimento do chatbot, né? Ele prevê a gerência do projeto, a especificação e a modelagem, a construção do protótipo computacional. Nesse momento de especificação e modelagem estão sendo feitas a revisão de literatura e também a revisão sistemática de literatura e também os estudos etnográficos e o estudo da jornada das pessoas, né, por exemplo, das gestantes de hipertensão diabética na atenção primária, para, a partir disso, construir o protótipo, para, a partir disso, testar esse protótipo e, ao final, disponibilizar essa aplicação. Só para vocês terem uma ideia aí do nosso cronograma, aí um cronograma de 14 meses que foi previsto para o desenvolvimento desse robô. Aqui o projeto Covid Social, né, aquela ideia, isso foi respondendo principalmente a uma dor do serviço social, de um grande hospital de Fortaleza, que é o Hospital Geral de Fortaleza, que foi um dos serviços de referência para atendimento de Covid-19 na cidade de Fortaleza, né? E aí está sendo modelado também com pesquisas, com entrevistas, com grupos focais, com os assistentes sociais, entrevistas com os médicos, entrevista com enfermeiros, com outros profissionais do serviço, com gestores, para gerar essa aplicação, que também vai ter mais de uma interface, né? E propiciar a comunicação entre os profissionais de saúde e as pessoas, né? E os pacientes internados no hospital e sua família, e facilitar o acompanhamento, né, de pessoas que estão vivendo um internamento hospitalar, né? Que a gente sabe que sempre é uma situação difícil. Eu queria mencionar que foi também, está em criação, está em fortalecimento, uma plataforma internacional para a ciência, tecnologia e inovação, com a participação do grupo Larissa, e aqui, numa colaboração com a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Aveiro, que tem as pessoas da professora Cláudia Pernencar e da doutora Inga Saboia, né? Pessoas muito importantes nesse processo. A Rebeca também está, que é a professora que está coordenando, também está participando desse internet, né? Dessa colaboração. Pronto, meu tempo estourou. Bom, só dizendo que a gente está mirando na aplicação nas tecnologias de Big Data, Internet das Coisas, inteligência artificial, né? Centrado com design centrado no usuário. Isso é uma coisa muito importante para nós. Então, alguns, né, vários caminhos que a gente aí está percorrendo e valores, né? A questão da saúde única, integrando a saúde humana com a saúde do ambiente, a saúde animal,
né, a visão da saúde planetária, né, a visão da importância da literacia em saúde, a saúde baseada em valores como universalidade, como acessibilidade, como integralidade. Então, tudo isso nos conduz, nos direciona, né? Uma das ideias, por exemplo, é a gente poder, num breve futuro aí, por exemplo, adaptar o uso da plataforma Zelo que está sendo criada no Brasil para ser utilizada, por exemplo, em Portugal. É uma das coisas que nós estamos pensando. Enfim, era isso. Passei só um pouquinho. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ivana. O Grupo de Saúde Digital, realmente, ele vem se consolidando cada vez mais, ele já está aí, começou lá em 2009, né, junto com o Odorico e o professor Mauro Oliveira, e ele vem se consolidando, principalmente na área da saúde digital e também nas pesquisas em saúde digital, né? Só complementando a sua fala, a gente tem vários artigos já publicados dentro do grupo, as parcerias estão cada vez mais se fortalecendo. Portugal é uma parceria também muito importante que a gente está tendo para efetivação desses desenvolvimento de novas tecnologias, a parceria da HiLab aí para também a gente concretizar cada vez mais o Zelo, né, ampliando as suas funcionalidades para que a gente consiga, né, realmente abranger o maior número de usuários possíveis, né? Então, cada vez mais o Grupo de Saúde Digital, o Larissa, está vindo, o laboratório está vindo fortalecer essas parcerias, dentro aqui também da Fiocruz Ceará, do Parque Tecnológico, daqui da Fiocruz Ceará, e principalmente no desenvolvimento de pesquisas na área, né? Muito obrigada, professora Ivana. Agora a gente fica com o Bosco, não, com a Ive, desculpa. E, Ive, você tem 20 minutos para você mostrar aí sua experiência e falar um pouco aí da associação, de como é que está a história da lei. Muito interessante essa questão do que veio ajudar e o que veio atrapalhar a lei aí das startups, né? Eu já ouvi aí um burburinho que tem aí uns questionamentos e tudo, que está sendo muito polêmica, e aí eu queria que você também, se pudesse, falasse um pouquinho sobre isso. Tá bom. Na verdade, eu nem vou focar muito nessa questão da lei de inovação, até porque justamente isso, a gente ainda tem muita coisa debatendo. O que a gente tem preferido fazer até antes da lei é falar um pouco sobre a cultura de inovação. A gente está começando a ver, e a própria lei reflete um pouco isso, de que as pessoas ainda não entendem muito bem como é que funciona uma startup. E, inclusive, uma das principais críticas relacionadas à lei, que é relacionada aos investimentos, né, a você facilitar mais investimentos em startups, mostra que as pessoas não entendem como é que funciona, por exemplo, o tempo de amadurecimento financeiro, inclusive, das startups. E aí é mais ou menos essa abordagem que eu quero trazer aqui. Deixa eu fazer aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui só um segundo. Que a gente tem visto um pouco de confusão, né, sobre o que é uma startup, sobre o que é uma empresa de saúde digital. Então, a gente vai tentar ajudar a entender um pouquinho, né, qual que é a diferença de uma startup para uma outra empresa. Vamos lá. Está todo mundo vendo aí minha tela? Está carregando ainda. Pronto. Deu certo. Legal. Bom, gente, primeiro, meu nome é Ive, para quem ainda não me conhece, eu, entre outras coisas, estou como presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, e como o Cordioli falou, eu também sou membro da Associação Saúde Digital Brasil. Se você mas não é contraditório, você está em duas associações, como é que é isso? É justamente porque são coisas diferentes, nem toda empresa de saúde digital é uma startup, apesar de que a maioria das startups, sim, é uma empresa digital, porque senão você não consegue entregar as propostas de valor de uma startup. Então, além de estar como presidente, meu mandato está bem no finalzinho, acho que esse aqui é meu penúltimo evento oficial como presidente da BSS,
E eu vim trazer, então, para vocês aqui um pouco as diferenças, qual que é o papel das startups na inovação em saúde, que é diferente de empresas de tecnologia em geral. Então, primeiro, assim, para entender o papel das startups, a gente precisa entender a diferença entre tecnologia em saúde e startups de saúde. Porque tecnologia em saúde não é exclusivo das startups, principalmente na área da saúde. Muito pelo contrário, se tem uma área que é tecnológica e disruptiva, é a área da saúde. Seja novos equipamentos, novos medicamentos, as grandes inovações, muitas delas surgiram dentro da área da saúde. Com tecnologias que vão desde robôs muito complexos para realizar cirurgias cada vez menos invasivas, até os aplicativos. Não, gente, aplicativo não, né? A gente brinca que aplicativo, a gente acha que tudo a gente vai tacar um aplicativo vai resolver. Ah, o feijão salgou, tá com um aplicativo que resolve. Aplicativo não resolve tudo. Talvez os apps eles façam parte de uma solução para entregar a experiência, valor, mas um app por si só não resolve tudo. Tem um problema, preciso de um app. Não é bem assim. E as startups, então? Bom, startup, a definição é um conjunto de jovens despreocupados... Tu está passando o slide? Tô. Não está passando para a gente. Uai! Agora, pronto. Pô, perderam um monte de slide. Agora tá umas mesas. Tá, beleza. Pronto? E tá, deu uma travada então, beleza. Bom, gente, então assim, né, a gente brinca que a definição de startup é o quê? São muitos jovens despreocupados usando um coque samurai em um escritório super descolado, colando post-its na janela. A gente, quando pensa em startup, pensa nisso. Mas não, isso não é uma startup. Então, segundo uma definição que eu gosto muito, que é do Eric Ries, no livro Startup Enxuta, ele definiu como uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Então, ele nem define modelo de negócio específico, estágio de maturidade, estágio de vida, mas sim a condição de extrema incerteza. E se tem um momento que a gente tem vivido hoje em dia, são momentos de extrema incerteza, né? O coronavírus, a gente já vinha vivendo momentos de incerteza e o coronavírus ele só trouxe para a gente momentos de incerteza, né? Então, aqui a revista Pesquisa da FAPESP, ele chama de tempos de incerteza, como uma característica muito forte dos tempos que já estamos vivendo e vamos viver daqui para frente. Como, por exemplo, eu gosto de trazer esses 3 exemplos de coisas muito novas, a teleconsulta, que o Cordioli acabou de falar, prescrições digitais e delivery de farmácia, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, as prescrições digitais, elas foram reconhecidas como válidas apenas no dia 2 de março de 2020. Antes disso, não havia nenhum tipo de regulamentação que dissesse que era permitido ou proibido a gente ter prescrições digitais. A teleconsulta, ela foi autorizada direto médico-paciente em caráter provisório, em função da pandemia, no dia 20 de março do ano passado. Mas como essas empresas conseguiram estar prontas tão rápido? Porque a gente teve o reconhecimento da Anvisa das prescrições digitais, definindo uma tecnologia específica, e semanas depois, 1 a 2 semanas depois, a gente já tinha produtos prontos no mercado, muitas empresas utilizando esses produtos, muitas empresas tradicionais conseguiram, inclusive, implantar soluções de tecnologia e prescrição eletrônica em poucas semanas após a necessidade, após o decreto, por exemplo, de calamidade. E como é que essas empresas conseguiram, do nada, elas previram o futuro, como elas conseguiram estar prontas tão rápido? Então, eu gosto de trazer também essa... Depois a gente vai responder aquela pergunta, tá, pessoal? Lá no final, como que elas conseguiram estar prontas tão rápido? Então, mais uma vez, segundo o Eric Ries, a maioria dos produtos não fracassa por causa de uma execução insatisfatória, mas sim porque a empresa está desenvolvendo algo que ninguém quer. Então, lembra que eu falei lá atrás, né? Ah, vamos estar com um app para resolver. Tem muito app que está sendo desenvolvido perfeitamente, mas para desenvolver uma dor que não necessariamente é uma dor, não é nada que incomoda ou que ninguém está querendo aquilo. E aí, para isso, né, como é que a gente sabe o que é uma dor para as pessoas? Então, eu gosto de trazer esse conceito do MVP. Não é esse MVP, é esse MVP. Minimum Viable Product, que é um conceito que precisa ser muito compreendido pelas startups. E por que tem um skate, né, naquela tela? Vamos supor que a gente queira resolver um problema. A gente está lá em 1000 e pouquinho, 1900, e
o Henry Ford ele quer resolver o problema desse rapaz de se deslocar de um lado para o outro. Ele anda a pé, ele quer se deslocar de forma mais eficiente. Então, o Henry Ford pensa o seguinte, então eu vou construir uma solução. E o próprio, supostamente, Henry Ford teria dito que se ele perguntasse para as pessoas naquela época o que eles queriam, elas teriam dito, nós queremos cavalos mais rápidos. Elas não teriam dito, eu quero um carro. Mas o Ford ele concebeu uma coisa aqui na cabeça dele, mediante novas tecnologias que estavam surgindo, que haveria uma solução melhor que cavalos mais rápidos. Vamos supor que ele concebeu o carro ali naquele momento. Mas como é que ele faz para saber se aquela população, aquelas pessoas, aquele consumidor que esperava cavalos, se recebesse carro, se isso funcionaria, né? Se ele recebesse uma coisa diferente de cavalos? Simples, ele ofereceu para essas pessoas uma amostra do seu produto. Que não, uma roda não é uma amostra de um produto de um carro, porque uma roda não cumpre o papel de validar se as pessoas utilizariam um dispositivo para se locomover mais rápido. O objetivo da validação é entender assim, o que eu quero testar aqui? Eu quero testar se as pessoas utilizariam um dispositivo para se locomover mais rápido. E se vocês buscarem no Google o MVP, as imagens que mais vão aparecer aí são justamente essa, né? Você oferecer pedaços do seu produto que não entregam o valor que você quer testar não é um modo de testar. Mas sim você vai entregando representações, digamos assim, do que você quer testar. Então, eu quero deslocar a pessoa daqui até lá com o melhor jeito. Vamos ver se eles usarem um skate? Funcionou bem. Vamos aperfeiçoar? Vamos fazer um patinete? Vamos aperfeiçoar um pouco mais? Até, de fato, você vai aprimorando o seu produto e aí você consegue entender se aquele seu produto ele tem, de fato, atende uma necessidade daquela população ou não. Só que para a gente poder fazer isso, a gente precisa estar muito familiarizado com esse conceito, que é fail, que é o fracasso. E esse é um conceito que até quem trabalha em pesquisa, a academia conhece bastante, entende que o fracasso ele é apenas a primeira tentativa durante o aprendizado. Ele é apenas um passo para você aprender, corrigir e aprender novamente, testar novamente. E esse conceito dentro do mundo de startups ele está muito associado ao conceito de fail fast. Ao pé da letra significa falhar rápido, né? Mas o conceito ele vai além e ele está diretamente ligado àquele MVP que a gente falou. Eu tenho que fazer o processo de fazer testes, pequenos testes, muito rápido, o quanto antes, gastando o mínimo de dinheiro possível, para aprender com rapidez, corrigir com rapidez, para acertar mais rápido, gastando menos dinheiro no processo. E isso, as startups têm desenvolvido a capacidade de fazer isso muito bem. Ao invés de eu investir milhares de reais em sistemas robustos, com uma baita experiência, muita tecnologia, eu vou realizando pequenos testes para entender, para que o meu público co-construa comigo essas soluções que sejam ideais para ele. Já dizia o ditado, né? Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Ou seja, quando a gente erra, e esse é um conceito que tem que ficar muito atento, né? A gente precisa entender o erro, corrigir e testar de novo para errar uma coisa diferente, pelo menos. E tem uma das minhas frases preferidas, que é do Jeff Bezos, que ele fala que o fracasso e a invenção e a inovação são gêmeos inseparáveis. Porque para inventar ou para inovar, você precisa experimentar. Mas se você já sabe que vai dar certo, isso não é um experimento. E também, consequentemente, não é uma inovação. E a gente tem visto muitas pessoas querendo evitar correr riscos. Né? Mas isso aí vai dar certo? Isso aí já deu certo? Com quantas pessoas você está rodando isso? Mas quem é que já experimentou? Aonde que isso está funcionando? E isso acaba minando a inovação, porque as startups ficam começando a ficar limitadas a desenvolver produtos que as pessoas já conhecem. Porque elas já conhecem, já aceitam e se arriscam pouco. E quem se arrisca pouco, inova pouco. Então, startups não são software houses. Se você quer simplesmente contratar alguém para desenvolver uma coisa que você já sabe, você quer escolher a cor do menu, você quer escolher a cor dos botões, como é que faz o login, a cor da fonte, então você pode contratar uma empresa para desenvolver isso. Se você está usando startups como software house, você está fazendo isso errado. Então, o jeito errado de se relacionar com uma startup, por exemplo, é virar para a startup e falar assim, olha, eu estou precisando de uma solução assim, assim, assado, dessa cor. Tudo bem, se a startup já está saindo da fase de experimentação, já tem um produto escalável, já está indo para o scale-up, tudo bem, então você está contratando um produto.
Mas o melhor jeito de você aproveitar o potencial, você que é uma empresa de saúde, principalmente, é você trazer um problema. Eu tenho um problema e utilizar esse conceito de teste, validação, experimentação, inovação para, em conjunto com a startup, encontrar melhores soluções para o seu problema. Então, traga problemas, não peça soluções, né? Então, olha, eu tenho um problema que eu preciso resolver assim. Alguém sabe resolver esse problema? E aí vai chover startup tentando resolver esse problema para vocês. E aí, para isso, a gente precisa trazer, então, esse conceito que eu gosto muito, para complementar, que é, então, qual que é o papel da startup dentro da inovação em saúde? E essa parte é importante para entender aquilo que a gente falou no começo, né? A gente precisa entender que o modelo de funcionamento, inclusive de operação das startups, ele é diferente das empresas tradicionais. E esse conceito de motor 1, motor 2, ele está no livro Gestão do Amanhã, e ele fala o seguinte: o motor 1, ele é um motor com foco na operação atual. Ele é o que garante para que a empresa chegue a um novo território, o motor 1 ele é o foco na operação atual e ele é para garantir a geração de resultados financeiros no curto prazo. Ou seja, ele é o que vai manter a sua empresa viva no dia de hoje. É o que paga o salário dos seus funcionários amanhã, é o que garante ali os investimentos atuais e ele é o que vai garantir que a sua empresa continue rodando. Mas tem também o motor 2, que é o motor que é foco no futuro, que ele é destinado à geração de resultados no futuro. Ou seja, o que mantém a sua empresa viva hoje não necessariamente é o que vai manter a sua empresa viva no futuro. Então, eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos, né, de empresas que faziam muito bem o seu trabalho hoje, que eram referências, né, nas suas operações e que hoje que simplesmente deixaram de existir porque não pensaram em como elas sobreviveriam amanhã, que é o caso famosíssimo da Blockbuster, da Kodak, da Nokia, inclusive. A Nokia era líder de celulares até pouco tempo atrás, e hoje que os celulares estão na mão de todo mundo, a Nokia não tem essa relevância. Então, a gente precisa entender como é que funciona esse motor 1, motor 2, e o que a gente tem recomendado é usem as startups como motor 2, como o motor do foco no futuro, como quem vai entender o seu cliente do futuro, quem vai se adaptar rapidamente às necessidades que vão surgindo e que vai desenvolver soluções, produtos e serviços para manter sua empresa viva no futuro. Então, o motor 1 é o foco na operação atual, né? O combustível desse motor é disciplina, melhoria contínua nos processos, monitoramento e redução de riscos para operação. Então, são empresas que não gostam de correr riscos financeiros. Já o motor da inovação, ele é bastante diferente. É uma gestão baseada em agilidade, precisa fazer movimentos rápidos, tomar decisões rápidas, não pode ter uma cadeia de decisão muito longa. Ela tem maior propensão ao risco. Sim, pode dar errado. Importante é descobrir rápido o que deu errado e tentar outro caminho para fazer dar certo. E o que a gente diz, né? Errar pequeno e acertar grande. Ela tem como característica originalidade e uma estrutura financeira muito específica, já que o retorno financeiro sobre o investimento ele não vai ser no curto prazo, ele está focando o longo prazo. E aí a gente, né, volta para essas empresas, como é que elas conseguiram, em poucas semanas, estarem prontas para atender um mercado que não sequer existia naquele momento, até aquele momento. É simples, elas já estavam prontas, elas já estavam fazendo coisas. Elas estavam prontas sem clientes, a grande maioria delas. Me mostra aí o teu faturamento dos últimos meses. Tinha nada, zerado. Sem retorno financeiro, só investindo dinheiro. Mas o que elas tinham? Um problema real, já tinham identificado com base em benchmark internacional, pesquisas de mercado, interpretação de tendências e, principalmente, se adaptando muito rapidamente em um cenário de incerteza. E aí, para terminar, para não me alongar muito, porque a gente pode depois trocar algumas ideias aqui, eu gosto de deixar sempre recomendado para quem se interessa pelo tema startups, esses 5 livros. Startup Enxuta, que eu citei aqui 2 vezes, A Gestão da Manhã, que eu citei aqui uma vez, o Estilo Startup, que ele, inclusive, ensina empresas a adaptarem, a utilizar esses conceitos de startup, de aprendizagem, para empresas tradicionais, né, empresas que não são startups. O Organizações Exponenciais, que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a empreender, e ele fala muito sobre isso, sobre por que a Blockbuster não deu certo, por que a Nokia não deu certo, onde foi que eles erraram, qual foi o momento de fazer a leitura do futuro que eles não conseguiram fazer e que fez com que eles, né,
perdessem a onda da inovação, e o poder do hábito, mais recentemente, que ele ajuda a entender por que as pessoas fazem as coisas. E se você entender por que as pessoas fazem coisas, você consegue entender melhor o seu consumidor, o seu stakeholder e o seu parceiro, e consegue entregar produtos e serviços mais adequados às necessidades deles. Para quem quiser se conectar comigo ou com a Associação Brasileira de Startups de Saúde, aqui estão os contatos da BSS. Conectem-se com startups, conheçam, interajam, se interessem, porque as startups têm trazido, de fato, muita inovação, inovações disruptivas e, mais do que isso, têm trazido soluções reais para problemas reais, como o Cordioli falou, como a professora Ivana falou. São soluções digitais reais para resolver problemas reais de hoje e do amanhã. Muito obrigada. Obrigada, Ive, muito bom. Acho que é isso mesmo, é um desafio muito grande, né? Você realmente ter um entendimento do que é uma startup, do que é uma empresa, e você realmente conseguir tocar isso como uma inovação, né? Bosco, Flávio, vocês podem se dividir aí, como é que vocês vão aí na experiência da Intimed, contando um pouquinho da história de vocês, que é muito interessante também, né? São jovens, também pesquisadores, que é interessante também vocês contarem um pouco dessa trajetória, além de toda a experiência que você já tem com a Intimed, que é que a Intimed tem aí na área da saúde digital também. Tá bom. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui falando. Eu vou falar, porque eu já estou acostumado a falar, o Bosco vai só complementar, e até porque a gente tem uma sinergia muito grande, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui para contar um pouquinho mais sobre a Intimed, um pouco mais do que a gente faz também aqui, fazer uma ligação um pouco com a startup, até com um pouco que a Ive também comentou aí em alguns momentos, né? E aí vocês entendem mais um pouquinho esse contexto nosso aqui em relação a isso. Deixa eu só voltar aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver agora já. Então, eu sou o Flávio, né? Eu sou sócio aqui na Intimed, sou professor da Universidade Federal do Ceará, há 14 anos, já estou um pouquinho de tempo já. E o Bosco também é professor também da Universidade Federal do Ceará, nós dois somos professores e resolvemos empreender, né? Nosso papel aqui foi de pegar um pouco da nossa experiência, que a gente já tinha desenvolvimento de software de alguma forma, eu já tinha trabalhado em alguns momentos com inovação em saúde, inovação de forma geral, um pouco mais geral do que só em saúde, e o Bosco já tinha tido uma experiência maior de trabalhar na Inglaterra, principalmente perto do NHS, em desenvolvimento de software para a área da saúde, né? Então, a gente se juntou ali uns 5 anos atrás para construir a Intimed, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês disso e a relação disso com as startups nesse contexto. Então, a Intimed é uma health tech focada em inovação, mas nossa inovação ela é muito baseada, ela é muito sustentada ali por pesquisa, né? Pesquisa científica mesmo. Então, a gente já tem aluno de mestrado, aluno de doutorado fazendo pesquisas com a gente. Então, grande parte da construção das nossas soluções são muito relacionadas à pesquisa científica. A gente acaba extraindo isso e transformando em produtos que a gente leva para o mercado, né? Então, isso é nosso contexto principal ali nesse cenário, né? Então, hoje, nossos sistemas, a gente gerencia mais ou menos 4 milhões de vidas hoje, nossos sistemas gerenciam. A gente tem mais ou menos ali pouco mais de 20 mil profissionais de saúde usando algumas das nossas soluções, vou falar um pouquinho daqui para frente, né? E a gente tem ali em torno de 70 colaboradores, né? Que aí tem um pessoal de tecnologia, tem pessoal de negócio, tem muita gente de mestrado e doutorado também envolvida em pesquisa que a gente faz. Como eu falei, a gente tem um foco muito grande em pesquisa também. E a gente tem algum conjunto de médicos associados que ajudam a gente na construção de soluções, né? Então, a gente meio que se divide em dois grandes braços, um braço que eu diria que é mais empresa e agora um braço que é mais startup, né? Então, o braço que é mais empresa é quase Intimed mesmo ali, não empresa no sentido mais tradicional, mas empresa no sentido mais de co-criar soluções de prontuário, de internação, de monitorar batimentos fetais, enfim, a gente chega em grandes players, entende o problema deles, a dor deles e constrói soluções sob demanda para aqueles clientes, né? Então, isso é um processo que a gente já faz há algum tempo, então, é um processo realmente que a gente já domina muito, muito bem mesmo, de construir
fazer co-criações, né? A gente já fez com grandes players, está fazendo agora com outro conjunto de players também do mercado, a gente tem uma experiência muito boa. E mais recentemente a gente deu um foco também muito grande para uma área de produtos nossos, que eu vou falar um pouco mais do Mediflow, que é o nosso principal produto, mas também tem um software chamado Interage, que é um software um pouco mais pontual de interação entre medicamentos. Todos dois são na cidade de pesquisa científica que a gente fez, então todos dois começaram com pesquisa e acabaram se tornando produtos em algum momento da nossa construção, né? Então, no contexto das startups, né, a Ivy já falou muito bem, assim, de forma geral, as startups em saúde das health techs, elas têm aumentado muito significativamente na quantidade, o volume, né? Então a gente está com um pouco mais aí de 500 health techs ali, então é um número bem significativo, e provavelmente nos últimos 2 anos isso tem aumentado de forma mais significativa ainda, e com mais ali de 430 milhões de dólares investidos. Então, é um investimento, já está quase 1.000, né? Então, esse número vai mudando o tempo todo. Acho que a gente pegou isso aqui de 2019, se não me engano, um pouquinho antes da pandemia ali, talvez. Então, assim, já está um número muito grande. Então, assim, só para a gente ter uma ideia que tem muita, assim, sistema de startup que também tem muita dor no mercado, de certa forma também, que precisa ser tratada, precisa ser construída dentro desse processo, né? Então, como a Ivy também comentou um pouquinho aqui, a gente, como startup aqui, a gente percebe muito, e as startups têm muito focado realmente nas dores, né? Proposta de valor muito centrado nas dores ali, muitas vezes apoiado por novas tecnologias, então muita coisa hoje de realidade virtual, inteligência artificial, de várias tecnologias novas que podem, de alguma forma, ajudar na construção de novas soluções, a resolver esses problemas, e muito também de agilidade, né? Então, desde o início também aqui na Intimed, a gente tem um foco muito grande em agilidade, em realmente se adaptar muito rápido, e ter uma estrutura muito enxuta, mas que consegue se moldar rapidamente para a construção das soluções, dos produtos que a gente vai desenvolvendo. Então, a gente, e as startups, de forma geral, também assumem muito risco, né? Então, a gente tem a cultura realmente de assumir um risco bem maior do que outras empresas, né? E talvez isso também seja uma característica interessante de cultura de forma geral, muito aberto a testes e testar muito, a gente testa muito e falha muito também, faz muitas coisas que não dão certo, mas a gente aprende muito com isso, e aí com esse aprendizado a gente retroalimenta nossas soluções para conseguir fazer esse fluxo funcionar. E a gente realmente, como no caso da gente aqui, a gente é muito criativo também, mas a gente usa muita coisa de pesquisa científica para embasar nossas soluções, né? Então, um produto que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Mediflow, na verdade, ele começou a ser construído há 8 anos atrás, lá na França, quando o Bosco estava lá ainda, fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com saúde, exatamente, né? Ele pode falar um pouquinho depois. Depois ele foi para a Inglaterra, ele começou a aplicar na saúde lá, e quando ele voltou para o Brasil, aí sim, a gente realmente conseguiu adentrar ali naquele ponto. Então, a gente usa muito criatividade para construir as coisas aqui, sempre é um aprendizado muito contínuo, de forma geral, para realmente estruturar nossas soluções nesse contexto, né? Como eu falei, a gente é uma empresa muito focada, uma startup muito focada em tecnologia e muito focado em inovação e também com muita pesquisa científica, né? Então, a gente tem um roadmap ali de publicar as nossas soluções, de pesquisar, de ter interações com outros grupos de pesquisa também. Então, a gente acaba aprendendo muitas coisas que dificilmente a gente talvez aprendesse em outros cenários, e a gente acaba transpondo esse conhecimento para dentro dos nossos produtos, né? Então, isso é um diferencial muito grande, porque o que a gente faz aqui, esse artigo recente que a gente publicou, é o estado da arte nesse contexto de care pathways de forma geral, né? Então, isso mostra que a nossa solução não é uma solução só do Brasil aqui, na verdade, a solução poderia estar rodando em qualquer lugar do mundo, e a gente estaria realmente bem no estado da arte desse contexto. E aí, assim, para exemplificar um pouco de um desses produtos que a gente foi construindo, né? Eu vou pegar aqui o Mediflow para falar um pouquinho, né? Qual era a dor que a gente tinha quando a gente estava pensando nisso, né? Na verdade, a gente percebeu que, e aí foi atrás para estudar, entender como era, que tem uma variabilidade muito grande no atendimento, né? O atendimento hoje é muito dependente da experiência do médico, então, do profissional de saúde de forma geral, do farmacêutico, do enfermeiro de forma geral. Então, tem uma variabilidade muito grande. Por outro lado, a gente sabe que tem muito conhecimento no papel ali, seja protocolos, seja qualquer tipo de conhecimento que está estruturado, às vezes é um documento. Se você for até no hospital grande, você vai chegar lá e vai ver, você vai no site do Einstein agora, você vai ver lá que tem um PDF lá, os protocolos deles, por exemplo, né, que são atualizados frequentemente, mas é um documento que alguém tem que ler, alguém tem que interpretar, alguém tem que entender como é que isso funciona para poder
organizar, né? Então, a gente começou a entender que tinha essa variabilidade muito grande. Por outro lado, já existe algumas diretrizes, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem diretriz, a sociedade já tem conhecimento. Então, o que a gente pensou? Será que a gente consegue, nesse cenário aqui, de ter essa problemática, essa variabilidade muito grande, né? Mas, por outro lado, ter o conhecimento. A gente pega esse conhecimento de alguma forma e organizar ele para a gente tentar controlar essa questão da falta de padronização das condutas. Então, o que a gente fez, né, e tá fazendo mais ultimamente, é muito disso, né? A gente criou um modelo, onde a gente pega conhecimento científico, de forma geral, geralmente são protocolos, calculadores, para tomar decisão. Então, a gente pega essa informação, coloca na nossa modelagem, nossa linguagem, como se fosse um workflow, a gente coloca essa linguagem nossa, e a gente tem um engine, um engine de Care Pathways, que a gente passa essa informação para dentro do nosso modelo. Nosso modelo automaticamente vai gerar as aplicações ali, web e mobile, de acordo com as condutas que foram definidas lá anteriormente, né? Então, essa é a construção por trás do Mediflow, assim, de forma bem alto nível, que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe aqui. Então, a primeira fase nossa é pegar conhecimento e estruturar. Então, para fazer isso, a gente construi uma linguagem própria, a gente pega conhecimento e estrutura ele dentro da solução, né? E é uma linguagem que tem tratamento, tem receita, tem todos os elementos de uma conduta da área da saúde. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai automaticamente receber telas, por exemplo, o profissional de saúde vai ter interfaces similares a essa, por exemplo, que você pode entrar com uma pergunta, pode prescrever uma medicação, pode entrar com informação, enfim. É uma ferramenta que vai ajudar o profissional de saúde a tomar decisões, né? A tomar decisões em relação a uma conduta. Isso tudo foi feito na fase anterior, que é a fase de modelagem, né? Esse, por exemplo, é um protocolo que está rodando aqui em Fortaleza, no HGF, né, um hospital bem grande aqui em Fortaleza. É um protocolo de restrição de crescimento intrauterino, então, tem alguns fluxos que a gente modelou com o pessoal do hospital, e aí ajuda esse fluxo, ele vai ajudar justamente a tomar decisão em relação de acordo com o crescimento do bebê, a gente vai conseguir tomar algumas decisões se deve antecipar um parto ou fazer alguma condução. Então, o protocolo está rodando lá, só para vocês terem uma ideia, do tipo de solução que a gente consegue construir para ajudar, né? Eles usam isso diariamente lá para tomar decisão junto com os outros profissionais da área da saúde, né? E para o gestor, a gente consegue entregar para ele indicadores, né? Então, como todo passo do nossa solução é o modelo matemático, a gente vai salvando todas as informações, depois a gente consegue extrair conhecimento para dizer qual foi o fluxo que ele passou, qual foi a medicação, qual foram os exames, qual foi o tempo que demorou esse fluxo, enfim, a gente consegue cruzar depois isso com desfecho, então a gente consegue extrair tudo, porque tudo é salvo, todos os passos dentro do nosso modelo são salvos, né? Então, a gente tem usado ele para padronizar condutas, mas se eu quisesse construir a mesma lógica para acompanhar, por exemplo, o jornal do paciente, também eu conseguiria fazer, porque não deixa de ser um processo com fluxo também para acompanhar. Se eu quisesse modelar, por exemplo, casos clínicos, também eu conseguiria modelar com a mesma tecnologia. A gente estendeu ela recentemente para modelar calculadoras também, então isso dá para fazer também dentro do nosso cenário também. Tudo que for processo, a gente consegue converter em uma ferramenta de tomar de decisão, a gente consegue estruturar esse conhecimento, né? Então, a gente tem tecnologia web, tecnologia mobile, e APIs com HL7 Firewall para fazer a integração de forma geral para isso. A gente já teve experiência de experimentar isso de forma significativa, né? Talvez seja um dos maiores cases assim, nesse sentido de ferramentas de tomada de decisão que estão rodando em larga escala aqui no Brasil, né? Então, a gente já modelou mais de 230 protocolos, isso para emergência, ambulatório, clínica, internação, programas para acompanhar diabético, gestante, hipertenso. Então, a gente conseguiu já mapear um universo muito grande de possibilidades de onde pode ser utilizado isso. A gente está mais ou menos ali mais de 300 hospitais e clínicas funcionando, a gente já fez mais de 12 milhões de atendimentos, né? Então, a gente já fez uma validação muito grande da nossa solução e sim, exaustivamente durante esses últimos quase 5 anos que a gente tem trabalhado, né? Então, como a solução ela é muito intuitiva, muito fácil de utilizar, a gente também conseguiu resultados muito significativos, né? Uma adesão muito grande em relação ao uso dos protocolos, então, ali 96%, e uma aderência muito grande. Então, ou seja, os profissionais, eles seguem os nossos fluxos ali, em torno de 98%, eles desviam quando pega um paciente que tem comorbidade,
é um paciente diabético, hipertenso, enfim, tem alguma coisa que precisa ser tratada em separado, e a linguagem também prevê isso, a gente não quer amarrar o atendimento, nem a conduta, na verdade, a gente quer dar a melhor evidência científica para aquela conduta, mas deixando a autonomia do profissional de saúde, no momento que ele quiser desviar o fluxo e justificar, isso é perfeitamente possível dentro da nossa solução, né? E para terminar aqui, a gente já conseguiu, assim, a melhoria do desfecho, um dos principais resultados para a gente, porque a gente acaba salvando muitas vidas diariamente, entrega nossas condutas, então existe um cenário sem protocolos ou sem condutas de tomar de decisão, e o protocolo e a solução nossa, então depois da implantação, o desfecho melhora muito em relação a tempo de internação, em relação a alta, em relação a reduzir letalidade, o número de óbitos, então a gente consegue realmente ter um número bem expressivo. A gente entrega uma ferramenta de tomada de decisão muito poderosa para o profissional de saúde utilizar ali na ponta e ajudar no raciocínio a tomar alguma conduta, e a gente consegue reduzir muito o tempo e também o custo, né? A gente consegue modelar os protocolos, se é uma operadora vertical, a gente consegue estruturar de uma forma, mas se é um hospital, está focado mais em segurança do paciente, ou em estrutura um pouco diferente, também a gente consegue modelar a solução dentro desse cenário, né? Então, isso é um pouco do que a gente tem construído nesses últimos 5 anos de trabalho ali. Então, a gente já fez bastante coisa dessa parte, diria assim, de inovação para a área de saúde digital. A gente está focado mais nesse contexto, foi a dor que a gente sentiu mais, que foi a dor de ajudar o profissional de saúde a tomar a decisão, e a gente está focado mais nesse escopo. Se o Bolso quiser complementar. Não, pessoal, boa tarde. Obrigado, Flávio, pela apresentação. Obrigado, pessoal, pela presença. O Flávio resumiu bem e, assim, só complementando, né, eu acho que é interessante trazer para o debate também que todo esse trabalho não seria possível se lá no início a gente não tivesse achado o player certo da saúde para entrar, para conversar e entender que toda aquela pesquisa que a gente tinha, a gente conseguiria aplicar em algum local, né? Então, o Medflow, assim, hoje ele tem 300 estabelecimentos, mas ele começou com né, aqui em Fortaleza, e é muito importante identificar que a sua pesquisa, né, o que a gente faz de inovação, ela tem que começar por algum lugar para virar um empreendimento, né? E assim, um dos maiores desafios que a gente achou foi esse, né? A gente não era da área de empreendedorismo. Eu acho que é o caso de muitas pessoas que têm startup. E nem de saúde, que era o pior, né? Nem dos dois, né? Nós dois somos de computação, né? Então... Nós somos cientistas da computação. Só que, assim, a gente já tinha trabalhado e assim, a lição maior, né, para a gente é esse risco, né? O risco, realmente, ele faz parte de qualquer startup e iniciá-lo. Iniciar um trabalho que assim, você julga que é muito promissor, você tem que ter apoio, né? Tem que ter apoio e assim, a gente achou players, por sorte, players que queriam apostar, né? Queriam apostar que padronizar o atendimento deles seria realmente algo legal. E aí a gente trouxe todo esse know-how da academia, né, para dentro desses hospitais de vanguarda, né? E hoje eles colhem os frutos, né? Uma operadora muito grande que a gente implantou. Eles têm a menor taxa de sinistralidade, né, do país e enfim, hoje eles colhem os frutos. E eu achei muito legal a palavra da Ive, né, dessa questão realmente de acreditar, né, que alguns cérebros ali perto de você podem gerar um valor muito grande, mas que não vai ser no operacional, no mês, mas que dentro de alguns anos, né? E hoje em dia tem startups que já entregam muito valor em muito pouco tempo, né? Eu acho que é o recado aí que a gente quer deixar, né? Muito bom, obrigado, Flávio, pela apresentação. Muito interessante esse projeto que vocês têm, esse
software que vocês têm lá no HGF, né? Eu acho que a gente já teve a oportunidade mesmo de conhecer um pouquinho sobre ele. Aí também é uma experiência, né, de quanto tempo aí o Bosco também está nesse desenvolvimento, né? São produtos vindo da pesquisa realmente, né? Então, assim, de uma forma realmente para provar que é necessário, né, a gente fazer a pesquisa científica para a gente ter mais consolidação no mercado. É isso que o Laboratório de Saúde Digital também vem mostrando aí para o mercado, a relevância da pesquisa, né? Muito obrigado mais uma vez, Bosco, Flávio. Doutor Bernardo, agora a experiência aí da HiLab, também um parceiro nosso, estamos aí construindo projetos e fortalecendo cada vez mais. Por favor, você tem seus preciosos 20 minutos. A gente não está escutando. Alô, me ouvem? Pronto. Tirei aqui acho que é problema do microfone. Certo. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, é com muita satisfação que eu venho aí a apresentar a minha experiência dentro da HiLab. Já participei de muitos congressos de epidemiologia, já apresentei trabalhos, mas é a minha primeira experiência como participante e apresentador aí, mesmo que seja do curso, é muito legal e ainda mais o curso nessa área tão empolgante, que reúne profissionais de diferentes áreas. Quem diria 10, 20 anos atrás que teríamos profissionais na área de informática, na área de computação, participando do congresso de epidemiologia, e acho que hoje não tem como desvincular, né, essa realidade. Então, a epidemiologia hoje ela se faz de forma multiprofissional, de uma forma muito clara, e quem não entender esse contexto realmente vai ficar para trás. Bom, eu sou diretor médico do laboratório HiLab, sou infectologista de formação e já atuei por muitos anos na área de epidemiologia hospitalar. Eu vou compartilhar a tela para não me perder aqui, tá? Só um minutinho. Vocês já estão vendo a tela? Sim, está pronto. Ok. Bom, primeiro quero contextualizar, né? Eu já comentei, a HiLab é um laboratório, mas qual que é o propósito, né? Primeiro, entender o contexto de algumas doenças altamente prevalentes. Aqui eu trago o exemplo de uma doença crônica, que é a diabetes. Metade dos casos no mundo, elas simplesmente não são diagnosticadas, porque é uma doença que, nas fases iniciais, não gera sintomas tão relevantes a ponto de motivar, né, uma busca ou alguma complicação relacionada a isso. Então, é um exame que depende de rastreamento e de fatores de risco para nortear a investigação. Isso não é feito em grande parte dos locais, justificando esses números, né? E diabetes é uma das causas importantes de complicações cardiovasculares, metabólicas, renais, enfim, todas as complicações aí relacionadas à doença crônica. Aqui eu trago a dislipidemia, que é um dos fatores de risco altamente relevantes cardiovasculares, faz parte também de rastreamento de fatores de risco cardiovasculares, até para cálculo de risco cardiovascular, e é uma doença super prevalente, tá? 22% no mundo, sendo que mais da metade está fora da meta terapêutica, né? Então, isso é altamente preocupante, tendo em vista que as causas cardiovasculares são as principais causas de óbito no mundo hoje, né? Em países com alto PIB per capita, países europeus, chega a mais da metade da população, né? Então, é uma condição muito relacionada ao estilo de vida, alimentação e hábitos em geral. A hepatite B, então, puxando agora para as doenças infecciosas crônicas, né? Uma doença também muito prevalente, né? 3,7% da população possui hepatite B e 90% não tem diagnóstico, né? Então, a hepatite B é muito concentrado em alguns países, né? Principalmente no continente africano e asiático,
mas ainda uma condição muito relevante no Brasil, em tendência, felizmente, à queda por conta da imunização, mas ainda assim uma importante causa de insuficiência hepática crônica, cirrose, transplante hepático, enfim, assim como a hepatite C, 0,7% da população global, alguns países com alta prevalência acima de 5%, como visto aqui no mapa. O Brasil está na categoria de média prevalência dessa condição e praticamente 80% dos casos não tem diagnóstico. E destacando que a hepatite C é uma doença que tem tratamento e cura, né? Então, tem essa característica, né? Todas essas doenças que eu mencionei, elas têm como fator comum a necessidade de um exame laboratorial ou exame complementar para subsídio ao diagnóstico. Trago aqui HPV, né, a principal causa de câncer de colo uterino, uma prevalência muito alta em mulheres jovens, né, e é o fator de risco muito relevante para o câncer, e a Organização Mundial de Saúde já indica, né, o teste de biologia molecular como um teste prioritário do ponto de vista de rastreamento do HPV, né, que antecede a condição do câncer de colo uterino. Apesar dessa alta prevalência, claro que nem todos os casos vão evoluir para câncer, mas entre os casos de câncer, praticamente todos tiveram a infecção pelo HPV, e 99% praticamente. Tem dois tipos de modelo laboratorial no mundo, e a gente já viu aqui que esses dois principais modelos, a priori, não estão resolvendo de forma tão resolutiva assim os problemas de saúde que dependem de um laboratório, né? Então, existe um modelo centralizado, acho que muitos conhecem, principalmente quem tem planos de saúde. É um modelo que depende de grandes equipamentos, grande estrutura técnica, seja de equipamento ou de recursos humanos especializados. Alta capacidade de processamento, né? Então, são grandes equipamentos que fazem centenas ou milhares de exames por vez. Porém, a escala é limitada, né? Se você precisar aumentar 10 vezes aquela capacidade, como, por exemplo, numa pandemia, você não consegue, né, dentro desse modelo. Ele tem um platô de capacidade que, em situações extremas ou de colapso, ela não responde às necessidades. E a gente falou muito a palavra colapso, né, durante a pandemia, em 2020 e 2021, mas, de certa forma, a gente tem um colapso do sistema de saúde global, como os exemplos que eu mencionei aqui atrás, é um colapso de outra forma, um colapso mais crônico e, de certa forma, até invisível, né, se não muito bem observado. O modelo centralizado necessita de transporte de amostra, uma logística complexa, principalmente em locais afastados e remotos. Isso afeta, em muitas situações, a fase pré-analítica e até erros de cadastro, trocas de amostra, acaba sendo uma das fragilidades desse modelo. A instituição é responsável pelo processo, que é um ponto positivo, né? Emissão de laudo, controle de qualidade. E existe um controle, uma governança de dados, de gestão de dados muito significativo, tendo em vista que é um processo de certa forma, informatizado. A maior parte dos laboratórios hoje emitem informações pela internet em relação a resultados, então isso gera uma governança de dados satisfatória. O modelo descentralizado, que eu coloco aqui o POCKET, que é o de Point of Care Testing, conhecidos aqui no Brasil como testes rápidos, ou TLR, testes laboratoriais remotos, ela tem outras características, né? São equipamentos pequenos, de fácil execução, um teste por vez, via de regra. A escala, paradoxalmente, né, um teste por vez, como que é ilimitado? Porque a distribuição, ela não tem um limite superior, né? A produção, ela é relativamente fácil e a expansão e a entrega que é necessária, ela pode ser feita de uma forma muito mais rápida. Vou colocar aqui novamente o exemplo da pandemia, equivalente aos testes de antígeno em comparação com os testes de PCR, né? A tendência é uma estrutura de saúde que tem espaço para os dois, mas cada um com as suas características, e uma das características de testes de antígeno, por exemplo, é você poder fazer muito mais testes de forma regular, que tem sido necessário em resposta à pandemia, coisa que o PCR, por exemplo, não conseguia entregar. Não necessita de transporte, é mais dependente da fase analítica,
mas menos dependente da fase pré-analítica. A responsabilidade, geralmente, do resultado é compartilhada entre o fabricante. Normalmente se trabalha no modelo de produto, né? Então, vende-se os produtos em farmácia ou em outros locais, e a responsabilidade é um misto, né, do fabricante e do executor do teste, que geralmente é um profissional de saúde. A emissão do laudo é dependente do executor quando isso acontece, porque, via de regra, não há um laudo oficial, né? Ela emite um resultado, mas que não tem um valor exatamente de laudo, a não ser que tenha um profissional que se responsabilize por isso e assine. E existem algumas áreas, né, alguns profissionais que são habilitados legalmente a fazer isso. Existe pouco controle sobre o agregado de dados, né? Então, informações sobre número de testes realizados, ou padrão de resultados, ou perfil dos indivíduos que realizam aquele exame, não é sistematicamente armazenado ou mesmo catalogado dentro de um sistema de dados eficiente. Muitas vezes é um sistema offline. A baixa disponibilidade de acesso ao diagnóstico na atenção primária em países de baixo e médio PIB per capita, acho que isso é meio que óbvio, né? Tem publicações relacionadas a isso. Isso explica, em parte, aqueles números que eu comentei no início da apresentação, que demonstram o colapso do sistema de saúde global. Gasta-se, agora puxando para o Brasil, 12 vezes mais com laboratórios no sistema privado do que no sistema público. A gente tem uma coisa bizarra, na verdade, que é, ao mesmo tempo que existe uma escassez, né, do sistema laboratorial de uma forma geral, na média, mas existe um excesso em outro extremo, né, quem possui acesso. E lembrando que 24% da população que possui um plano de saúde, né, a maior parte não possui, e esses 24% da população, representam praticamente um quarto, gasta-se 12 vezes mais, né, em laboratório do que os 76% dos que não possuem um plano de saúde, né? Então, é realmente uma conta que é muito estranha. Existem experiências exitosas no uso de point of care em alguns nichos muito bem específicos, né? O HIV é uma prova disso, né? Já há publicações nisso, e a experiência brasileira é muito positiva nesse ponto. Veja que de 2012 para 2019 houve um incremento muito substancial no número de pessoas diagnosticadas com HIV, né? Então, diminuiu-se o número de pessoas que não sabem do teu status sorológico reagente. Isso muito por conta da grande disponibilização e aposta mesmo do ponto de vista governamental nos testes rápidos, nesse caso do HIV. Aqui puxando para o HPV, como eu já comentei, né, em relação à indicação do teste de biologia molecular para rastreamento de HPV, que é altamente relevante na saúde da mulher. Aqui eu trago agora o modelo HiLab. O HiLab é um laboratório, esses são alguns dos devices produzidos por nós, dos equipamentos. Ele não se enquadra em nenhuma dessas categorias laboratoriais que eu comentei. A gente desenvolveu um sistema híbrido, que possui características de um laboratório centralizado convencional e características de point of care testing, com um propósito de buscar o máximo potencial dos dois modelos, né? Então, eu vou tentar explicar isso nos próximos slides. Esses equipamentos são equipamentos que possuem a característica de conectividade. Então, já apresentando aqui a tecnologia de internet das coisas, né? Ela tem embutido no seu próprio equipamento essa conectividade, que através do uso de um aparelho de celular ou mesmo o computador que está conectado ao equipamento, é feito todo o cadastro do paciente, anamnese, né, algumas perguntas relacionadas ao teste que vai ser realizado, que tem propósito desde buscar interferentes potencialmente associados ao resultado, fatores de risco e dados epidemiológicos, que podem contribuir para uma análise refinada, não só relacionado ao resultado do exame, mas outras informações que sejam necessárias para aquela condição ou aquela doença. E o resultado é enviado por e-mail, né? Como o equipamento é conectado à internet, toda a análise do que acontece no device é feita à distância.
é feito pelo laboratório central, que fica em Curitiba, a sede do laboratório. A partir dessa análise, é emitido um resultado, né? Então, assim como um grande equipamento de um laboratório convencional, ele realiza análise dentro do equipamento, solta um resultado, um profissional avalia isso e emite esse laudo, aqui é a mesma coisa, só que é um exame por vez, e essa análise é feita à distância, ao invés de ser feito em loco, dentro do laboratório convencional. Com esse modelo, né, o nosso entendimento é que iremos conseguir atingir o objetivo proposto, que é facilitar o acesso à saúde de cada vez mais pessoas. Entendemos que existe uma realidade com muitos gaps e muitas demandas relacionadas a exames laboratoriais. E criando esse modelo, a gente tem como propósito diminuir e melhorar os indicadores do sistema de saúde global. Já fomos reconhecidos, né, em 2016, a ONU nos deu um prêmio, né, como empresas com possibilidade de impactar na saúde global do futuro, né? E foi muito legal porque éramos muito pequenos na época e fomos reconhecidos junto com outras grandes empresas, né, relacionadas à saúde. Isso nos mostrou que estávamos no caminho certo. Então, eu comentei um pouquinho, né, sobre o sistema de conectividade e migração dos dados de informações. A gente trabalha com um sistema de servidor em nuvem, né, o que facilita muito a gestão de tudo isso. Todas as informações que são geradas, desde características demográficas de indivíduo que realiza o teste, os dados epidemiológicos que são captados, assim como os resultados, elas passam a fazer parte de um banco de dados. E possuímos um setor dentro do laboratório, que é o Epi Analytics, que faz a análise contínua dessas informações, casando com os dados epidemiológicos que já são públicos, né, e para justamente avaliar se estamos respondendo ou não a essas necessidades. E até para, do ponto de vista de divulgação e publicações científicas relacionadas ao impacto que estamos buscando. Temos parcerias científicas institucionais, né, que realizam desenvolvimento de tecnologia, publicações científicas, e aqui até peço desculpas porque não está atualizado, né? Zelo é uma parceira atual nossa, estamos buscando aliar, né, os propósitos, né, das duas instituições, que tem tudo a ver. É natural que o sistema HiLab esteja no sistema de saúde, já estamos de uma forma incipiente, mas na nossa visão, isso tende a se expandir, né, para todo o sistema público de saúde, faz sentido em relação à custo-efetividade. Aqui alguns dados relacionados, né, dados publicados em relação à validação do sistema para cada um dos analitos que nós trabalhamos. Possuímos testes qualitativos e testes quantitativos, né, que tenham a sua sensibilidade, especificidade e acurácia, do ponto de vista de exames quantitativos, a sua correlação em relação ao padrão ouro. Aqui mais algumas informações, né, a gente obtém bons resultados relacionados a essa análise de validação, né, o que torna a nossa tecnologia realmente comparável ao sistema padrão. Estamos muito capilarizados no território nacional, né, no Brasil nesse momento, a ponto de que 64% da população brasileira está a menos de 6 quilômetros de distância de um equipamento HiLab. Então, realmente, estamos bem próximos do paciente. O nosso objetivo, a médio prazo, é que 80% da população esteja a menos de 1 quilômetro de uma HiLab. Essa é a nossa capilaridade. Estamos em praticamente todos os estados brasileiros, em mais de 1.300 municípios do país. Os nichos de atuação são todas aquelas que se beneficiam de um sistema de point of care, né? Eu enxergo que o modelo HiLab é o estado da arte em point of care, justamente por agregar características de gestão centralizada
e de mitigar muitas das barreiras que até então impediam aí a popularização dos testes, a não ser para determinados nichos, né? As farmácias, né, são pontos importantes dentro da atenção primária de saúde e tivemos grande aceitação, né, desse modelo no início. Atuamos muito em empresas, desde gestão de saúde ocupacional até gestão da pandemia, né, o retorno ao trabalho foi altamente relevante. A saúde pública, né, estamos no SUS em alguns estados e muitos municípios que contratam o serviço, clínicas e laboratórios mesmos, né, a gente esquece que laboratório ela não é só laboratório grande e tal, existem os laboratórios pequenos, aqueles que estão em municípios pequenos e que têm muitas dificuldades trabalham no sistema de terceirização, né, parte dos testes manda para fora, enfim, e passa a ser uma oportunidade desses pequenos laboratórios realizarem tudo em loco, né, com a tecnologia HiLab, terceiriza para a gente, no caso, né, facilita muito o trabalho e agrega valor, né, ao serviço em relação à rapidez do resultado, enfim. E planos de saúde, né? Então, é natural que você, utilizando uma estratégia como essa dentro de um racional de estratégia de saúde, você tende a impactar em relação a incremento de diagnóstico, incremento de controle de doenças crônicas, e isso acaba se revertendo a longo prazo, obviamente, em economia. Então, é natural que, principalmente para os modelos verticalizados, tenham maior facilidade e aceitação da gestão do modelo. A gente já está em vias de internacionalização dessa estratégia, já em operação em Portugal e em vias de iniciar atividades no Reino Unido. Já temos selos, né, relacionados do ponto de vista regulatório nesses países e mirando nos Estados Unidos para o próximo ano. Já temos bastante visibilidade, né, na imprensa, né, já captamos algumas rodadas de investimento, né, então isso acabou tornando possível, né, o desenvolvimento desses novos equipamentos que eu apresentei no início. Eu acabei não comentando, os 3 equipamentos, elas se dão por conta de metodologias que cada uma delas permite realizar, né? O primeiro, que é o HiLab Flow, realiza grande parte de exames bioquímicos e sorológicos. O HiLab Molecular é um equipamento que faz amplificação de material genético, né, de forma isotérmica, equivalente ao PCR, por exemplo. Estamos realizando exame de coronavírus nesse momento, nesse equipamento, mas já mirando para o HPV, né, e outras doenças onde se faz necessário, ou possui dentro do protocolo, fluxograma, o exame molecular, como hepatite, HIV, enfim, e você pode, né, ter o potencial de usar essa metodologia no modelo de point of care com resultado em menos de 1 hora. E o terceiro equipamento, que é uma novidade, ele é um microscópio digital, né? Então, ele possibilita que seja feito o exame de hemograma no mesmo modelo de point of care, né? Então, obtendo o laudo, o resultado e a nossa análise à distância em poucos minutos, né? Então, isso vai para o mercado aí, provavelmente no próximo mês, e a gente pensa que vai revolucionar mais uma vez, inovar bastante aí o sistema de saúde, possibilitando essa metodologia que não é uma metodologia habitual no modelo de point of care. Já nos provamos, né, ser capazes de realmente cumprir o objetivo de chegar aonde o laboratório não chega, né? Então, temos várias operações em diferentes momentos, em diferentes tribos indígenas, como a foto mostra, em diferentes etnias. Já operamos em favela no Rio de Janeiro, no sertão nordestino, sempre em parceria com uma organização não governamental, né? A gente estava realmente apoiando, né, essas ações e com resultados realmente surpreendentes, né, do ponto de vista, já sabe, né, que a condição socioeconômica está atrelada, né, à prevalência de doenças, no controle de doenças crônicas, e isso se comprovou, né, em relação ao coronavírus e outras condições. Aqui algumas imagens, né, para finalizar. O que a gente tem feito até então é muito gratificante, é com muito orgulho assim, que
que eu digo que, ao mesmo tempo que a gente está fazendo ação em tribo indígena, em sertão nordestino, a gente está operando em uma farmácia que atende ali classe A na cidade de São Paulo, perto de uma avenida paulista. Então, é difícil você ver assim, né, um serviço prestado da mesma forma para pessoas tão distintas do ponto de vista socioeconômicas e de necessidades de saúde, e a gente tem conseguido cumprir isso, né? E o nosso objetivo é escalar ainda mais, né, esse propósito e passar a fazer isso em nível, intensificar isso em nível nacional, local, mas levar isso para outro nível, né, um nível realmente global. Obrigado, fico à disposição. Muito obrigado, doutor Bernardo, muito obrigado mesmo aí pela experiência da HiLab, né? É realmente assim, fantástico o trabalho que vocês estão desenvolvendo, e é com grande alegria que o Laboratório de Saúde Digital Larissa, né, tem agora vocês como parceiro, assim como a Intimed e a Associação, né, das Startups, que também está como parceria com a gente. Então, foi um encontro muito bom, muito importante. A Anicelma já fez aí uma pergunta para o pessoal da Intimed, já teve a resposta, ela está querendo saber qual era a ferramenta, né, que era utilizado. A Érica também aí já trocou contato para falar sobre um pouco do Medflow e a obesidade. Então, assim, a gente já teve essa interação, e isso é um fruto muito importante desses encontros, né? Justamente a troca de experiência e a interação. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, para a gente já ir para os nossos encerramentos. Eu fiquei só com uma curiosidade, Bernardo. Eu entendi que a HiLab, né, ela coleta a amostra de sangue, que eu acho que é uma grande revolução. Primeiro, dá boa tarde aqui ao Pedro Barbosa e à Rosana Onoka. A Rosana é a nossa presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e o Pedro Barbosa, né, é presidente do IBMP, né, e os dois estão nos dando aí a honra de participar desse curso, do encerramento. E também o doutor Kiataki, presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, né, todos aí já para a nossa mesa de encerramento. Eu fiquei com uma curiosidade, que o sangue é coletado no point of care por um capilar, né? Eu não sei se eu entendi direito. Assim, se você vai fazer mais exames, você precisa de mais de um capilar, é isso? É isso mesmo, né? Existem algumas tiras, né? Nós usamos o termo cápsula porque a tira ela fica dentro de uma ferramenta que você insere dentro do dispositivo, né? Que nós chamamos de cápsula. Cada cápsula ela tem o potencial de realizar mais de um exame, né? Por exemplo, o nosso teste de função renal realiza ao mesmo tempo creatinina, ureia e ácido úrico. O perfil lipídico faz colesterol total, triglicerídeo, HDL, calculamos o LDL, né? E a médio prazo a gente tende a formar mais exames que possam ser realizados em combo, assim, dentro de uma lógica, obviamente, que faça sentido, né? Essa associação de testes. Mas nós desenvolvemos uma forma de, através de uma punção capilar, de coletar uma quantidade de sangue suficiente para você fazer uma série de exames em paralelo, né? Então, uma punção capilar dá para extrair em torno de 500 microlitros de sangue, e a gente tem um microtubo com EDTA que preserva, né, esse sangue, e com a pipeta você daí vai colocando nas diferentes cápsulas. E apesar do teste demorar de 10 a 15 minutos ali para a reação acontecer, mas ela não precisa acontecer dentro do dispositivo, né? Então tem uma etapa inicial, que é a inserção da cápsula para casar o exame ao indivíduo que foi cadastrado. Você pode reservar essa cápsula e inserir outra cápsula para ser identificado, e você reserva todas elas na medida em que a reação vai ocorrendo. E a ferramenta, ela orienta o indivíduo a colocar a cápsula novamente após o tempo da reação,
né? Então, ela orienta. Se, por exemplo, o indivíduo coloca a cápsula errada, ele já acusa que está errado, né? Então, ela tira essa cápsula e põe a correta, né? Então, tudo isso é monitorado e rastreável. Então, tem uma forma de você tentar otimizar e realizar mais testes caso seja necessário. Mas a nossa lógica é menos testes para mais pessoas, né? E não é exatamente substituir o modelo atual, mas é trazer uma maior racionalidade e esse modelo tem esse potencial de trazer uma racionalidade maior em relação a esses sistemas. Tem um outro aspecto, Bernardo, que eu não vi você falar, mas que para mim ganhou um significado aí, que é a menor agressividade também, né, do exame, porque quando você é coletar a ponta do dedo, quer dizer, é menos agressivo do que você funcionar uma veia. E para quem está fazendo uma sequência muito grande de exames, isso faz uma diferença muito grande, alguns tipos de tratamento. Sem dúvida. Imagine a possibilidade de um paciente oncológico em quimioterapia podendo fazer um hemograma pré-quimioterapia em pulsão capilar, né? E a gente já tem estudo de equivalência, né, do hemograma em capilar com o hemograma em pulsão venosa e elas são equivalentes, né? Ela pode ser realizada. Então, ou o paciente pediátrico, por exemplo, né, outro paciente crítico do ponto de vista de pulsão venosa. Então, tem realmente muitas vantagens em relação a isso, além de todas que eu comentei. Muito obrigada, doutor Bernardo, muito obrigada, doutora Ivana, Bosco, Flávio, Ive, a todos, né, que participaram desse painel, e todos também estão convidados para agora a mesa de encerramento, com o doutor Marco Krieger, com o doutor Luiz Odorico, doutor Pedro Barbosa, para o encerramento aí do curso no Congresso. Muito obrigada a todos, e esse painel está encerrado agora. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Bosco. Obrigada, Ive.